Estamos ao vivo, pessoal. Olá. Olá, pessoal. Olá. Boa noite. Olá, boa noite, doutora Olá. Claudete. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Renata. Boa noite. Vamos nos preparar, então, para a live. Já estamos ao vivo. Pessoal que estiver nos assistindo, pode ir comentando a live, tá? Vamos deixar o pessoal ir entrando aos pouquinhos. Às 8h05 a gente começa os nossos temas, pessoal. Vão estar... Quem puder ir compartilhando nos seus Facebooks, tanto da equipe como quem puder compartilhar para a gente chegar no máximo de pessoas que a gente possa ajudar com esse tema que é muito relevante, que é sobre a obesidade. Aqui, vou pegar aqui. Só olhar. Quem quiser mandar algum comentário, quem quiser mandar alguma dúvida para nós, pessoal, podem mandar que a gente consegue ver. Boa noite para todo mundo. O pessoal está entrando aos pouquinhos, já temos o pessoal nos dando boa noite lá, gurias. Boa noite ao Daniel, Lin, Ana Maria, o Carlos, a Graziela, a Tânia, a Suzana, que estão nos dando boa noite no Face. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite ao Daniel, Lin, Ana Maria, o Carlos, a Graziela, a Tânia. Acho que, gurias, daí, quando eu tiver o Face de vocês no som, vamos pedir para cortar o som do Face de vocês. A Renata tá ligada, e a Aurora? Olá, pessoal. Tá dormindo ou tá ligada também? Sim, então sim. Só, meninas, acho que tem algum Face de vocês que está ligado, daí o som, tá? Ligar para não dar ecofonia aqui para nós. Vamos começar, então? Bom, para o pessoal que está nos assistindo, então, essa é a nossa primeira live de duas que a gente vai fazer sobre controle de peso nessa Semana do Peso Ideal. Um tema muito relevante que é sobre a obesidade. Nós, na cardiologia, temos um estreito relacionamento com os pacientes que a gente precisa tratar com doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, diabetes, que estão diretamente relacionadas à obesidade, tanto como causa como consequência associada. E durante algum tempo, alguns meses, a gente vem se aperfeiçoando, estudando nesse grupo que vocês estão vendo aqui, que é a doutora Claudete, a Renata, nutricionista, a Thaís Santi, psicóloga. E a gente vem estudando bastante como tratar melhor os nossos pacientes que nos procuram com queixas sobre o controle de peso, sobre a dificuldade do peso. No Brasil, a gente sabe que mais de 50% da população já está obesa. Nas últimas 3 décadas, aumentou em 4 vezes a proporção de obesidade no Brasil. E a gente já é o 4º país em prevalência de obesidade. É uma doença multifatorial que se associa a vários fatores de risco. E hoje eu convidei, então, a doutora Claudete, a Thaís e a Renata para a gente conversar bastante sobre isso, além de conversar principalmente sobre o controle de peso, dando dicas
para que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês. Quando a gente conversa sobre a obesidade do ponto de vista de 4 profissionais de áreas diferentes, a gente, especialidades diferentes, a gente aqui vai comentar bastante sobre o ponto de vista de saúde. A gente não tem o cunho estético ou de aceitação do paciente no formato, ou a gente quer qualquer sinal de conversar sobre a obesidade de uma forma pejorativa. Pelo contrário, a gente quer conversar sobre a obesidade, sobre os riscos que ela tem, sobre os riscos para a saúde, as consequências que ela traz e a melhor forma de executar o tratamento. Para começar, então, o nosso primeiro tema da noite vai ser a gente conversar sobre conceitos de obesidade, e eu gostaria de começar convidando a doutora Claudete para nos explicar o que é a obesidade do ponto de vista da endocrinologia, Claudete. Boa noite, então, a todos que estão nos acompanhando. Esse é um tema que tem preocupado muito a endocrinologia, porque estamos agora falando muito em pandemia, e a obesidade a gente já vinha considerando uma epidemia, porém uma epidemia crônica, e agora com a Covid ela se tornou mais evidente em função de que os pacientes obesos estão tendo um risco maior de complicações. Mas o que é obesidade? Então, a obesidade é um acúmulo excessivo de gordura corporal. A gente tem algumas maneiras. Antigamente a gente usava curvas, mas agora o mundo inteiro usa o mesmo padrão, que é o cálculo do índice de massa corporal. Esse cálculo é muito simples, todo mundo pode fazer, tem sites que têm calculadoras em que você coloca o peso e a altura, e ele faz o cálculo, mas também é possível fazer em casa, e eu vou estimular aí todo mundo a fazer o seu cálculo. Qual é o seu IMC? Como que faz o cálculo? Então, é o peso em quilogramas dividido pela altura em centímetros ao quadrado. Então, multiplica a altura vezes a altura, dá um percentual, 2,7, 2,8, as pessoas altas, 3 e pouco dá esse percentual. Então, pega o peso e divide por esse percentual que dá. E aí nós vamos ter um número. E o que significa esse número? Então, isso é bem importante, interpretar. Meu IMC é 28. O que significa esse IMC 28? Então, essa tabela, essa classificação, ela é universal. Em qualquer lugar do mundo se considera isso. Então, uma pessoa com IMC abaixo de 18,5, a gente considera que é uma pessoa magra, ou que está com baixo peso. Essa pessoa, ela pode ter o risco de doenças normal, ou até pode ter um pouquinho elevado, mas normalmente se o IMC está abaixo de 16, essa pessoa daí, então, ela está com um grau elevado de algumas infecções. O que é um peso, então, considerado normal? É quando fica entre 18,5 até 24,9. Isso é uma faixa bem grande, então não existe um peso único que a pessoa pode ter e ser considerada normal. Ela tem uma variação dentro desse cálculo que é considerado normal. Acima de 25, então já entra na faixa de sobrepeso, que seria entre o 25 e o 29,9. Por que sobrepeso? A pessoa está acumulando gordura, porém ainda não é considerado que vá aumentar o risco de algumas patologias. A partir de 30 de IMC, então sim, de 30 a 35, a gente considera a obesidade grau 1. Então já há um comprometimento daquela gordura que acumulou em favorecer o surgimento de outras doenças. De 35 a 39,9, é a obesidade grau 2, então o risco já é muito elevado,
E acima de 40, a gente tem uma obesidade grau 3, ou também chamada obesidade mórbida. Por que obesidade mórbida? Porque a gente sabe que essa pessoa tem uma expectativa de vida menor, de 10 a 15 anos, se ela se mantiver com todo esse excesso de peso. Então, e ainda existe mais uma classificação que é acima de 50, que é a superobesidade, e que o risco ainda é bem maior. Então, isso é muito importante, porque hoje as pessoas têm uma percepção, às vezes, um pouquinho, como existe um percentual muito grande de pessoas obesas e com sobrepeso, né, mais da metade da população tem sobrepeso. Então, muitas vezes as pessoas dizem, me acho muito magro, e a pessoa tem um peso normal. Eu costumo dizer, hoje, quem tem peso normal é considerado magro, mas não é magro, é normal. Né? Então, a percepção do quanto você está acumulando de gordura corporal, muitas vezes é distorcido, e por isso que é importante o cálculo. E é um desafio, mas é um lance desafio, assim, todo colega médico deveria pesar o seu paciente, fazer o cálculo de índice de massa corporal e discutir isso com o paciente, explicar aonde ele está na situação de peso. Por quê? Porque implica em doenças no futuro. Como o Rafinha falou, né, o doutor Rafael, nós não estamos aqui preocupados em conceitos estéticos. Nós estamos aqui preocupados na grande quantidade de doenças que estão acontecendo e que a causa básica é o excesso de peso. Porém, não é só o IMC que mostra se você está com excesso de gordura corporal, principalmente em idosos. Então, a gente tem uma outra medida, que é a medida da circunferência abdominal. Se você puder colocar aí, Rafael. Porque ela também dá um indicativo de gordura corporal, principalmente concentrada no abdômen, que é a gordura que tem um risco maior de nos trazer outros problemas. Então, assim, essa circunferência abdominal é medida com a pessoa de pé, com as pernas e os pés juntos, e é feita essa medida na altura do umbigo, ou no meio caminho entre a última costela e o osso da bacia. Então, não é a cintura que normalmente se mede, a medida é circunferência abdominal, é um pouquinho mais embaixo. E essa medida, então, se diz que no homem ela deve estar abaixo de 94 e na mulher até 80. Quem faz essa medida rotineiramente, a Renata com certeza faz, sabe o quanto é difícil encontrar alguém com essa medida, dentro dessa medida. Né? Um nível em homens de 94 a 101, então já existe um risco aumentado, e acima de 102, um risco muito aumentado. E na mulher, de 80 a 87, é um risco aumentado, e acima de 88. Então, aqui vem outro desafio. Vamos buscar aí uma fita métrica, vamos medir a circunferência abdominal, vamos nos conscientizar, vamos ver como que nós estamos cuidando da nossa saúde. Então, são coisas muito simples, mas que dão uma ideia muito grande de risco futuro. Então, quem me conhece sabe que isso é rotina no consultório e essas medidas são sempre feitas, porque isso me dá uma visão muito importante já de risco metabólico da pessoa. Acho que a Renata pode continuar com algumas observações também. Renata, então, conversa conosco sobre qual a importância do nutricionista para o tratamento da obesidade e as dicas que tu começa a dar para o pessoal. Boa noite a todos. Então, eu percebo que os pacientes, eles chegam no consultório desmotivados de tantas tentativas de seguir as dietas.
eles não conseguem manter as restrições da alimentação de acordo com a dieta copiada ou indicada por alguém. Quem nunca pegou uma dieta da internet ou pegou emprestado a dieta que o nutricionista tal passou para o amigo, por exemplo. Então, nesse sentido, essa dieta não foi planejada para aquela pessoa e muito provavelmente não irá conseguir colocar em prática aquela alimentação, que não serve para as suas necessidades e rotina. Então, qual será a melhor dieta que a gente deveria seguir? Essa é uma dúvida que eu sempre sou questionada no consultório. Seria uma dieta com redução de carboidrato, por exemplo? Ou uma dieta mais rica em gordura, proteína? Ou somente contar calorias? Comeria o que quisesse, mas contando as calorias no final do dia. Então, a resposta é muito simples. A melhor dieta a seguir é aquela que foi planejada para você conseguir seguir, dentro das suas possibilidades. Então, nada adianta eu saber de 1000 dietas e eu não conseguir colocar em prática nem o básico. Saber toda a rota metabólica, mas vou fazer nem o mínimo. Por isso, gostaria que vocês anotassem a primeira dica da Núcleo. Então, a primeira dica, anotem aí, simplicidade. Não inventar moda. Faça o básico, mas bem feito. Então, não adianta comprar produtos mais caros por se denominarem light, não que aceleram perder peso. Usar o básico, mas na quantidade certa, terá muito mais sucesso. E assim se dá importância, então, do acompanhamento com a nutricionista, que ela fará, então, uma avaliação da ingesta alimentar, fará um diagnóstico nutricional, calculando suas necessidades, uma implementação de uma dietoterapia de acordo com as patologias vistas no momento da consulta, calculando suas necessidades e passando aqueles conceitos básicos. E muito importante, não basta receber todas as orientações e não colocar em prática o que está sendo solicitado. Por isso, entra uma questão bastante importante, que é a cumplicidade. Uma parceria, para assim a gente conseguir atingir os objetivos propostos. Então, logo em seguida, agora, gostaria de ensinar vocês como calcular o peso ideal, baseado, então, até no que a Claudete passou em relação ao IMC. Consegue abrir a tela, Rafael? Claro, estou abrindo aqui. Aqui. Então, o peso ideal, ele vai depender da altura, peso e também de acordo com a idade de cada paciente. Então, vai dividir-se o peso do paciente pela sua altura ao quadrado, então vai dar um resultado de IMC. Então, encontrando o IMC, vocês vão ter um resultado que a gente vai ter como base para poder calcular esse peso ideal. Esse peso ideal, como a Claudete disse, ele pode ter uma variação entre a faixa de normalidade, que para o adulto, ele pode ser de 18,5 a 24,9. E se a gente estiver falando aqui em idosos, essa faixa de normalidade, ela pode chegar até 27, então seria considerado um padrão normal. Já a meta de perda de peso, ela é um pouquinho diferente do peso ideal, então não é a mesma coisa. A meta de perda de peso nem sempre vai ser chegar nesse peso ideal. Para explicar isso, aqui eu coloquei um exemplo. O paciente está pesando 100 quilos e com uma altura de 1,65, uma idade em torno de 40 anos, sexo feminino. O IMC calculado, ele deu 36,7, então a classificação de obesidade grau 2. O peso ideal, ou seja, o IMC ideal para o sexo masculino, ele fica numa base de 21. Já o peso ideal para o sexo feminino, ele tem como base mais ou menos o IMC 22. Então, como eu estava passando nesse exemplo, como é sexo feminino, nós vamos calcular o peso ideal. Altura vezes altura, que vai dar igual a 2,7225 vezes o IMC ideal do sexo feminino, que vai dar um total de peso de 59,8 kg. Ou seja, esse seria o peso com o IMC ideal. Mas,
ele estaria dentro de uma faixa de normalidade do adulto se pesasse de 50 a 67 quilos. Então, será que seria essa a questão do peso ideal, a meta de perder peso, chegar aos 59 quilos? Não. A meta de perder peso, ele pode ser um conjunto de peso desejado, que o paciente vai relatar. Por exemplo, eu pergunto na consulta, o paciente me fala, eu quero pesar 70 quilos. E eu pergunto também qual que é o seu peso usual, aquele peso que ele vive já há muito tempo pesando. Ele me relata 90 quilos, por exemplo. Então, a meta de perda de peso sugerida pelo profissional seria mais ou menos chegar aos 80 quilos. Então, uma redução de 20 quilos. E não chegar naquele 59, que seria o peso ideal. Reduzindo, assim, 20% do peso corporal, o IMC, ele baixaria para 29, uma classificação de sobrepeso. Desta forma, a gente vai conseguir melhorar a saúde desse paciente. Vamos reduzir o risco cardiovascular, o risco de diabetes, a hipertensão, e controlar se já estiver com essas doenças já pré-existentes, mas não necessariamente chegaria ao peso ideal, porque a meta aqui é melhorar a saúde e não só focar em estética. Ótimo, Renata. Tá aqui, então, mais uma dica, então, que é como calcular o peso ideal. E dentro desse nosso tratamento, pessoal, a gente vê também no consultório, principalmente quando a gente já coloca uma meta para o paciente ou quando começa a conversar mais sobre objetivos de tratamento, que muitos pacientes têm um aspecto todo psicológico de entender, de conseguir perceber o valor em fazer isso. E aí eu gostaria de conversar então com a Thaís, que está nos dando esse suporte todo na equipe para essa gama de pacientes que busca o controle de peso. Oi, Thaís, boa noite. Olá, boa noite, equipe, boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente, e eu fico escutando a Renata falar, e ela trouxe questões muito importantes sobre responsabilidade e cumplicidade nesse processo de emagrecimento. E eu percebo sempre como um processo e trabalho isso no acolhimento com os nossos pacientes, porque são várias etapas. E uma delas, e para mim sempre muito essencial, são as questões emocionais também. Então, quando a Renata traz a questão da responsabilidade e da cumplicidade, isso vem muito ao encontro de alguns pensamentos e também de alguns questionamentos que nós devemos nos fazer, talvez antes mesmo do início desse processo de escolhermos mudar ou escolhermos mudar o nosso corpo. Por quê? Porque quando a gente percebe e tem uma noção real do nosso corpo, das nossas necessidades, das nossas limitações, daquilo que, mudando um pouquinho, faria com que a gente se sentisse um pouco melhor, a gente escolhe, quanto mais a gente se conhece, mais a gente escolhe se fazer e se tratar bem. E em se tratar bem, se tratar com carinho, em acolher também as nossas demandas, em validar os nossos sentimentos, isso tudo num processo de emagrecimento inclui a nossa saúde como um todo, que vai desde a nossa saúde física até a nossa saúde emocional. E eu sempre penso e converso muito sobre isso na prática do dia a dia, que tão importante quanto falar sobre reeducação alimentar é nós termos a possibilidade e nos permitirmos nos perguntarmos como está a nossa relação com o nosso corpo. Porque, como a Renata disse, quando a gente escolhe entrar num processo de emagrecimento, a nossa vida muda como um todo, desde a nossa percepção emocional até a nossa percepção física, aquilo que quando a gente se olha no espelho, reflete em nós.
E temos muitas condições emocionais que, sim, estão envolvidas nesse processo, e muitas a gente pode usar a nosso favor, e também a gente precisa estar sensível para reconhecer aquelas que nos fragilizam, aquelas que a gente precisa ter um pouquinho mais de esforço, de empenho e de propósito para fazer ir acontecendo e ir evoluindo ao longo desse processo que é passar por uma reeducação alimentar, passar por uma reestruturação de hábitos também. Todo o processo de mudança também começa pela nossa autopercepção, a forma como nós nos percebemos, como isso alimenta ou não positivamente a nossa autoestima, conceitos sobre a nossa autoimagem. Só que tudo isso, eu, por ser psicóloga, trabalho não só com as impressões físicas, não só com o externo, embora ele também tenha a sua importância nesse quesito de autoestima e validação das estimas também, mas é um processo que tem que começar de dentro para fora. E quando ele começa de dentro para fora, ele significativamente faz toda a diferença e se firma também em propósitos mais reais, de acordo com os limites do nosso corpo, de acordo com os limites do nosso organismo também. Então, eu sempre digo que essa avaliação que nós nos propomos a fazer de nós mesmos, requer que a gente tenha esse olhar sensível para essa relação com o nosso corpo, para a relação que nós temos com as nossas emoções e para as próprias relações, em questão de relacionamentos, de quem está também conosco nessa jornada, porque nós somos um ser único, e sendo um ser único, nós estamos a todo momento sendo atravessados e sendo impactados pelas nossas emoções, e tudo está relacionado ao nosso emocional, à forma como nós nos percebemos nesse mundo e nos espaços que nós ocupamos também. Então, eu sempre digo que é extremamente importante nós termos essa noção do quanto as nossas emoções influenciam na nossa alimentação ou vice-versa, porque da minha experiência eu acredito que é uma via de mão dupla. A nossa alimentação e a qualidade da nossa alimentação também influencia muito na nossa saúde emocional. Outro dia até conversava sobre as questões de dificuldade para dormir, dificuldades para um sono de qualidade, um sono reparador, e eu sempre, em todas as intervenções e acolhimentos que as pessoas me perguntam e me questionam sobre essas dificuldades de sono, eu nunca deixo passar qual é o estilo, qual é o perfil, qual é a qualidade da tua alimentação noturna, porque sim, a gente sabe que influencia grandemente na qualidade de tu ter um bom sono ou não. E geralmente, por ser o fim da tarde, é o momento que os nossos gatilhos emocionais estão mais aflorados, porque é a hora que a gente chega em casa, é a hora que a gente está cansado, que a gente já está com todos os reflexos do nosso dia ativados no nosso organismo, e muitas vezes nós recorremos à alimentação com excesso de açúcar, ou excesso de calorias, ou cafeína, como um momento de se proporcionar prazer e descanso, e sim, a gente sabe que isso influencia grandiosamente na qualidade do nosso sono. E para vocês perceberem que é um ciclo, eu estou falando só da alimentação em relação ao sono, que é um exemplo que agora em relação à pandemia, as pessoas estão se queixando muito de terem mudado a sua rotina e está se refletindo diretamente na qualidade do sono. Mas com essa mudança de rotina, outros hábitos alimentares também foram implementados, e isso tudo gera uma cadeia emocional. Tu já se alimentou mal à noite, ou com pouca qualidade de nutrientes que o teu organismo precisava, já teve um sono não tão reparador, não tão que proporcionasse para o teu organismo descansar, e aí como é que tu acorda de manhã? Com sinais de ansiedade ativados extremamente no teu corpo, e o teu corpo já vai sentindo o reflexo daquela noite mal dormida. E aí por que eu me refiro a um ciclo? Porque quanto mais ansiosos, mais despertam os nossos gatilhos emocionais, que nos fazem começar a recorrer novamente à alimentação. E a gente sabe,
muito dos transtornos alimentares, de transtornos relacionados à obesidade, tem a sua origem nos conflitos emocionais. E nós precisamos saber que toda mudança precisa ter um propósito, por isso a importância desse processo inicial de autoconhecimento, de autopercepção, de avaliar a nossa autoimagem e o impacto que emocional e na nossa saúde física, porque a gente precisa estabelecer um propósito, precisamos acolher as nossas dificuldades, e esse processo precisa acontecer de dentro para fora. É bem como o doutor Rafael colocou, longe, está muito distante disso, nós falarmos em padrões inatingíveis, no que a internet nos proporciona como sendo ideal, porque o mais importante é tu se conhecer, é tu saber as razões que vão te mover para essas mudanças, é descobrir dentro de ti o que te mobiliza para entrar nesse processo, para melhorar o teu bem-estar e a tua qualidade de vida também. E são nós as causas, precisamos... né? São as causas, e elas vêm assim... Eu acho que aí entraste bem, aí já entrando nas causas, né? Causas. A questão do sono, e realmente a gente sabe que a obesidade, ela é multifatorial, então, se a gente for buscar, o que leva à obesidade, né? São as causas, e aí, Claudete, vamos... Isso, então, assim, existem vários fatores. O sono, sim, um sono não reparador, a pessoa dormir menos de 6 horas, a insônia, já é comprovado, sim, que ela desencadeia mecanismos hormonais e que favorecem o aumento de peso. A gente sabe que tem uma base genética muito grande. A obesidade, ela é uma doença crônica, é uma doença com base genética, e que alguns fatores vão fazer aflorar essas alterações metabólicas genéticas. E principalmente o meio que a gente hoje vive, o tipo de alimentação que a gente tem, que se aparece, se apresenta, e que está acessível para a população. E todo um estilo de vida sedentário. Então, a gente diz que a gente está vivendo uma vida obesogênica. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não como demais, eu como normal, e mesmo assim estou aumentando de peso, né, eu explico que o comer normal é o comer obesogênico. Então, isso em pessoas que têm um background, tem um fator genético por trás que faz com que isso apareça. E, é claro, os fatores psicológicos são muito importantes, principalmente as crises compulsivas desencadeadas por estresse, né, ansiedade, as situações agora, a situação que a gente está vivendo de pandemia, aflorou muito isso, né, ansiedade, busca por a comida, alivia, então as pessoas buscam comida. Então, é muito importante as pessoas entenderem que nós temos hoje um ambiente favorável, e ele é difícil mudar. E nós estamos aqui tentando mostrar isso, que é possível mudar, nós temos que pensar, entender o que está acontecendo, para que a gente consiga fazer mudanças, né? Então, aí até a gente tem a dica do tema 2 é que a atividade física consegue alterar bastante e corrigir bastante desses distúrbios metabólicos que levam à obesidade. Então, é muito importante, por isso que a gente insiste muito que a gente tem que se mexer. E por isso, até os celulares já vêm com contador de passos, existem agora relógios com contador de passo, e isso tudo é para pessoas terem uma percepção do quanto fica parada. Então, pequenos movimentos no dia a dia já dão uma mudança muito grande nesses fatores. Se diz até assim, não, no geral, as pessoas não dizem assim, não tem tempo. É mentira, todo mundo tem tempo.
Não tem planejamento, não tem vontade. Isso é diferente, isso pode ser trabalhado. Mas se fica muito tempo trabalhando, estou em home office, ou trabalho no escritório e fico muito tempo sentado. Se você periodicamente levantar, caminhar um pouquinho, tem uma teoria que diz, você levanta a cada meia hora e caminha 100 passos. Nem sempre isso é possível, né? Mas a cada 2 horas que você está sentado, você levanta e caminha, isso já faz uma diferença no final do dia. Mas quando a gente planeja, então, assim, a dica tem mecanismos para a gente burlar um pouco esses defeitos metabólicos e conseguir driblar um pouquinho mais o acúmulo de gordura no corpo. Então, como causas, então, Claudete, a gente vê as causas genéticas, ambientais e metabólicas. E psicológicas. Psicológicas, né? E, Renata, do ponto de vista, assim, da dieta, quais seriam, assim, as causas que tu mais vê no consultório, que tu mais vê chegar como uma demanda para ti buscando ajuda? Então, até eu tenho um exemplo bem nesse sentido que a Claudete citou em relação à atividade física. De uma paciente que ela ia para o trabalho pedalando todos os dias. E aí, um certo dia, ela tirou a carteira de motorista e passou a ir de carro para o trabalho. Em 2 meses, ela teve um aumento de peso em torno de 12 quilos, mesmo não mudando o padrão alimentar. Então, para ajustar esse ganho de peso, foi necessário reduzir o consumo calórico e aumentar o gasto energético, né, através de uma atividade física, para a gente conseguir dar esse equilíbrio e reverter esse ganho de peso. Então, bem assim, focado na alimentação também, a ingesta alimentar, se ela for maior que o gasto energético, o paciente vai acabar ganhando peso, né? Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso. É como se fosse uma conta matemática, né? O que você come, as atividades que faz durante o dia, influenciam diretamente isso. E não somente a questão da alimentação, um outro fator que pode influenciar o ganho de peso desde a infância é a família, né? Que ela vai ajudar na formação dos hábitos alimentares. Ela pode dar exemplo positivo ou negativo também. Então, a obesidade, ela vai ter uma relação também com insegurança, com trauma, né? Com gatilhos emocionais. E aí, bem nesse sentido, eu vou chamar a Thaís para falar em relação a essas causas. Eu já vou partir em função do tempo, então, para não ser muito extenso, partir para algumas dicas de como vocês podem se autoavaliar nesse processo, até para antecipar alguns comportamentos e algumas atitudes. O principal deles, do ponto de vista psicológico, é nós conseguirmos ter consciência sobre os nossos comportamentos. Quando você percebe o seu comportamento, o seu sentimento e o que desperta tal atitude ou está impulsionando para o impulso de comer, de dificuldade de controle, quando você percebe e desenvolve essa consciência, você passa a ter um papel ativo na sua transformação. É como se você se posicionasse à frente de você mesmo e dissesse, não, eu não preciso disso agora, eu não quero isso nesse momento. Então, você se colocar no controle da situação seria a minha primeira orientação nesse processo de autoavaliação para tentar prevenir essa causa nesse processo. A segunda questão é, em vez de tu ceder ao teu impulso, se questione. Se questionando, a gente promove milagres na nossa vida. Se realmente essa atitude vai te ajudar e vai resolver os teus conflitos, tu te alimentar ou tu comer alguma coisa só pelo ato de mastigar para minimizar a tua ansiedade. Mas se a resposta for não a esse questionamento, já está claro para você que a alimentação não te auxiliará. E se tu tem um comportamento ativo e se posiciona em relação a essa clareza, tu elimina um monte já de comportamentos sabotadores que vem logo em seguida, que é, por que eu fui comer isso agora? Eu agora me senti confortável, de bem-estar, mas daqui a pouco eu já vou estar me sentindo desconfortável com essa atitude.
E aí, vocês querem testar comigo alguns gatilhos, assim, que no nosso dia a dia, muito facilmente, nós ultrapassamos e não identificamos, mas que são, sim, já sinais de pensamentos sabotadores? Pensem comigo. Felizes. Vocês querem comemorar fazendo o quê? Geralmente é comendo algo gostoso, algo que faça bem. Quando a gente se sente triste, para baixo, qual é uma das primeiras coisas para quem gosta muito que vem em mente? Ah, tô louco por um chocolate. É como se fosse um autorresgate emocional, a gente ter essa fuga na alimentação. Sempre que a gente tem um sentimento ruim, qual é a primeira? Ah, eu preciso comer isso. Quem nunca pensou isso em alguma dificuldade? E aí eu tenho que contar para vocês que esses gatilhos, esses exemplos que eu dei, são os famosos gatilhos sabotadores, que fazem com que estimulam o nosso comer sem nós estarmos realmente com fome orgânica, com fome fisiológica, que é aquela que a gente sente no corpo, ou por estar a determinadas horas já sem uma ingestão de nutrientes. E aí nós acabamos caindo no mesmo alinhamento de buscar uma satisfação, buscar uma fonte de prazer em alimentos que não têm teor nutricional e que geralmente, não é regra, mas geralmente tem um alto teor de açúcar e de gordura. E aí a gente começa todo dia se contar pequenas mentirinhas que fazem com que a gente vá comendo no automático. E eu ouço muito esse relato de que, Thaís, eu me sinto ansiosa e quando eu vejo já estou comendo, e eu não meço a proporção e depois eu me culpo e aí começa de novo desenvolver todo aquele ciclo de autossabotagem e que complica e que dificulta essa trajetória também. Eu lembro, vendo a conversa, assim, eu lembro muito no consultório, assim, um detalhe que a Renata falou sobre a família também, Thaís. A família, geralmente eu tenho muitos pacientes que vêm, geralmente em casal, geralmente... e como a gente vê os hábitos se retroalimentarem no sentido de que o hábito de um se transforma no hábito de outro, e a gente vê isso no ganho de peso, muito se multiplicando entre famílias. Um segundo detalhe sobre o que a Claudete falou sobre atividade física. Nós na cardiologia somos muito defensores da atividade física no sentido até mesmo mensurável, Claudete. Pelo menos 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana, caminhadas é o que a Sociedade de Cardiologia considera como atividade física, tá? E lembrando assim, que uma das grandes, até das sabotagens, Thaís, que o paciente obeso ou com o peso maior, ele se faz, na hora de fazer atividade física, ele alega uma dor no joelho, ele alega uma dor em algum lugar, ele alega falta de tempo, como a Claudete falou, e é exatamente esse ciclo que se retroalimenta, porque o paciente ao comer mais, ele assim não vai praticar mais atividade física porque a dor vai aumentar, é mais peso sobre a coluna, é mais peso sobre o joelho, é a pressão que vai subir, é a resistência insulínica que vai aumentar, né, Claudete? E nisso, daqui a pouco nós já temos um paciente que vai se tornar obeso. Esse é um ciclo que começa por uma sabotagem e a partir dali ele retroalimenta, né? E as dificuldades só vão aumentando e se ampliando de proporção também, né? Eu posso só fazer uma complementação rapidinho, porque isso já estava na minha sequência aqui. Tu falou isso e é super importante, porque esses hábitos de exercícios físicos é uma das técnicas primeiras que a gente desenvolve no processo de mindset, que seria a criação dessa nova mentalidade de hábitos. E não só a atividade física é importante para o corpo físico, como também nós sabemos que quando a gente se movimenta, a gente libera cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio da ansiedade, que é o hormônio da tristeza, da depressão, e nós passamos a produzir muito mais endorfina, que é o hormônio que é a nossa glândula da hipófise que produz e que gera essa sensação de recompensa e de bem-estar muito próximo da ingestão de alimentos hipercalóricos ou açucarados. Então, atividade... E eu sempre recomendo isso. Comecem aos pouquinhos, é por vocês.
As mudanças que a gente quer na nossa vida, nós não podemos atribuir essa responsabilidade a outras pessoas, porque ninguém tem as responsabilidades da minha impressão, da minha autopercepção. Mas, com certeza, um ambiente encorajador faz, sim, onde as pessoas se unam no mesmo propósito, onde os casais, as famílias desenvolvam os mesmos hábitos e encarem, enfrentem os desafios, é muito mais enriquecedor e dificulta a desistência ou a inconsistência nesse processo também. Até avançando nesse gancho, Thaís, eu acho que a gente até já comentou algumas das coisinhas, mas o nosso terceiro tema que a gente reservou seria a gente conversar um pouquinho sobre os vilões do peso. Aí eu até já me adiantei um pouquinho aqui, já falei um pouco. Claudete, vou deixar tu assumir essa parte dos vilões. Começa para nós falando no consultório, como tu identifica esses vilões e quais são eles para o ganho de peso dos pacientes virem. Então, assim, existem alguns alimentos que são os top de linha e que são os mais vilões, que a pessoa não percebe que ela está ingerindo a quantidade de calorias que contém esse alimento. Então, por exemplo, os refrigerantes, eles têm um conteúdo calórico muito alto, mas como ele é líquido, ele não faz muito volume, ele é rapidamente digerido, assim como os alimentos açucarados, principalmente esses sucos de caixinha, e que erroneamente, muitas vezes, os pais acham que isso é saudável e oferecem para os filhos de forma à vontade, e o conteúdo calórico não é percebido. Também essa questão do doce, né? Principalmente mulheres na TPM sentem muita vontade de doce, ou essa coisa da compensação. Hoje eu estou chateada, hoje as coisas não deram certo, eu mereço comer um chocolate. Então, esses doces que vêm agregados à gordura, eles têm um conteúdo calórico bem maior. E também por serem um paladar gostoso, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade grande. As frituras, todo alimento que tem um conteúdo de gordura maior, ele é mais palatável. E a gente acaba comendo mais. As batatinhas chips, por exemplo, são alimentos altamente calóricos e eles não fazem muito volume no estômago, não se tem uma percepção muito, né? Outra coisa, isso muito em jovens e adultos, é o consumo de bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica é muito calórica. As pessoas bebem, sim, grandes quantidades principalmente cerveja, no fim de semana, e aumentam bastante de peso em função, e também elas vão bebendo, não tem essa percepção. Então, toda esses alimentos associado a uma baixa atividade física, né? E a questão do sono, que a gente está vendo cada vez mais as pessoas terem dificuldade de ter um sono reparador, são os grandes vilões, né? Então, os alimentos industrializados, eu acho que a Renata pode até falar um pouquinho mais para nós, os alimentos que hoje a gente chama de ultraprocessados, né? Que estão dentro desses que eu falei, mas acho que a Renata tem condições de dar uma ideia melhor, né? Então, assim, a gente vê no consultório, assim, às vezes, crianças que vêm para avaliação de obesidade, que tomam suco à vontade o dia inteiro, né? E não há essa percepção, muitas vezes, dos pais de que o conteúdo calórico é bem alto, né? Então, assim, ele não tem a percepção de que está consumindo muita caloria. Então, os ultraprocessados, como regra, eles vão ser produzidos com muitas adições de ingredientes, né? Como sal, açúcar, óleos, extratos de carne, substâncias sintetizadas em laboratórios, a partir de alimentos de outras fontes, gordura hidrogenada, realçador de sabor, que também são considerados como cancerígenos, corantes, aromatizantes, tudo que faz para deixar o alimento mais atraente e mais gostoso. E aí, dessa forma, né, dessa forma geral, ele tem um alto tempo de prateleira. Então, até uma dica, assim, para conseguir identificar se é um produto ultraprocessado, é ter uma noção desse tempo de prateleira. Quando é um alimento natural, a gente faz em casa, ele não tem uma durabilidade muito longa, né? Então, tem esse cuidado também. Eu vou dar um exemplo de alimento ultraprocessado, processado em natura. Por exemplo,
O alimento in natura é o abacaxi, a fruta, né? O alimento processado é o abacaxi em calda, que vai ter algumas adições. E já o alimento ultraprocessado, como exemplo, no mesmo sentido ali, seguindo a fruta abacaxi, seria o suco de abacaxi em pó. Então, que é praticamente um alimento pronto para consumo. Então, dessa forma, esse alimento ultraprocessado, ele não só vai ter um impacto também nessa questão da saúde, mas também na vida social, porque eles são vendidos praticamente para ser consumido pronto, sem necessidade de qualquer preparação. Pode ser consumido em qualquer hora, em qualquer lugar. Por isso, o alto consumo, tanto por crianças, né, em relação aos pais, que acham mais prático dar um pacotinho para a criança, e também isso tira até a importância da preparação, daquela hora de cozinhar os alimentos. E eles vão estar relacionados também desde a obesidade no adulto e em crianças, né? Que onde a recomendação até para evitar a obesidade na criança seria evitar o consumo de alimento ultraprocessado. E voltando até ali a questão dos vilões da alimentação, eu considero assim que o vilão em relação aos alimentos seria aqueles alimentos que eles não saciam, mas eles enriquecem muito com calorias. A Claudete deu alguns exemplos, por exemplo, os doces, as tortas, os pães salgados, os biscoitos industrializados, de pacotinho, né? E elaborar um planejamento alimentar, eu vou dar algumas dicas e algumas regras, como que deve ser, então, esse planejamento sem esse tipo de alimento. Aumentando o consumo de frutas, de verduras, que vão fornecer, então, enriquecer com vitaminas e minerais, no mínimo 3 tipos por dia. Quando possível, preferir alimentos integrais também, por enriquecer com fibras, vão saciar mais, ou seja, vão matar a fome. E preparar os alimentos com o mínimo possível de gordura e sal, pelo mesmo motivo que a Claudete explicou em relação às frituras, um exemplo. Trocar o sal e usar temperos desidratados ou naturais, né? Evitando toda essa adição de conservantes corantes. E aí, como regra, tem aquela dica que é ler os ingredientes dos alimentos. Seria fundamental. Quanto menos ingrediente tiver, melhor vai ser o produto. Não ter preguiça de ler esses ingredientes, né? Ser mais crítico em relação ao que está levando para casa. Isso é bem importante e é aquela regra básica. Quanto menos pacotinho abrir, melhor é a nossa alimentação, né? Mais natural. Claro. Descascar mais, né? Exatamente, despacotar menos. Gostei do pacotinho, Renata. Gostei muito dessa analogia. Né? De detalhes, assim, Thaís, você acha que, assim, vilões que a gente vê, assim, mais algum tu gostaria de citar, assim, do ponto de vista psicológico? Essa sabotagem que eu comecei a mencionar, que a gente vê muito nos consultórios. Sem dúvidas, a qualidade dos nossos pensamentos e como nós reagimos às nossas emoções e saber identificar e fazer esse reconhecimento do emocional é, sem dúvida, imprescindível nesse processo, até como uma forma de reconhecer o vilão e de podê-lo combater naquele momento. Essa história do amanhã eu começo, só mais um pedacinho, depois eu compenso, hoje eu estou cansado, eu mereço. Quando a gente já entra nesse alinhamento de pensamentos, é sinal que o vilão está ali, ativo, pronto para nos levar a uma dificuldade de controlar esses impulsos. Então, um dos passos mais importantes para manter a saúde emocional e fazer esse reconhecimento é o autoconhecimento. É você tentar perceber esses pensamentos antes da sua ação, para te auxiliar a refletir melhor e a lidar com esse controle de impulsos, auxiliando você, e sempre auxilia você a ter escolhas mais equilibradas em relação à alimentação. E também, Rafael, não só falando dos vilões, mas quando eles aparecerem, é importante a gente ter a sensibilidade de saber que nós precisamos ter paciência com quem está passando por esse processo e paciência com nós mesmos diante das possibilidades das recaídas.
É desenvolvendo uma consciência madura, consciente, de que não é de um dia para o outro que as coisas podem acontecer, perceber esses impulsos e respeitar o seu tempo, fazem com que as pessoas se encorajem mais e mantenham o foco também. E tolerar as dificuldades, tolerar esses desesperos iminentes do corpo diante desses sabotadores ansiosos e emocionais, faz parte desse processo. Essa é aceitar, né? Aceitar as dificuldades, saber que elas estão ali, mas que não devem ser motivos para desistir. Até Thaís pincelou um temazinho que, claro, sobre o tempo, sobre essa necessidade do urgente que os pacientes veem no consultório, né, Claudete? Com essa necessidade de perder o peso muito rápido, e isso, claro, é tema para a nossa live de amanhã, que vai ser relacionada ao tratamento, mas já ficou, assim, no que a Thaís disse, esse gancho eu vou aproveitar para dizer que um tratamento, quando a gente pensa em fazer um controle de peso, a gente pensa em fazer um hábito, e esse hábito, ele depende de uma persistência. E a persistência, geralmente, a Claudete me ajuda, mas geralmente a gente precisa fazer um planejamento de um controle de peso de 6 meses a 1 ano e aquilo ser uma coisa consistente na vida da pessoa, né? E aí eu pego esse gancho que é para a nossa aula de amanhã, né, Claudete, o tratamento, como tratar, como que a gente vai tratar, mas eu vou te perguntar assim, ó, por que é tão difícil tratar a obesidade? Então, porque, primeiro, as pessoas têm que reconhecer que é um problema, uma doença crônica. Né? Então, vai precisar de um tratamento prolongado, vai precisar de um acompanhamento a longo prazo. E as pessoas têm isso, Rafael, querem para ontem. Eu tenho uma formatura daqui a 3 meses, eu preciso diminuir 15 quilos. Né? Eu tenho um aniversário, eu quero ir para a praia, e não é isso, né? Então, assim, isso é uma questão estética importante na pessoa, mas que nem sempre vai trazer resultados satisfatórios, né? Então, como a gente trata hipertensão, como a gente trata diabetes, isso é para toda a vida, né? Então, o controle do peso é um cuidado que a pessoa vai ter que ter para o resto da vida. No momento inicial, com certeza, vai se fazer um esforço para ajudar a pessoa a diminuir peso em busca da saúde, né? Mas sempre a gente colocando metas muito realísticas e não metas fantasiosas. E nisso entra muitas propagandas enganosas, né, que atraem as pessoas com dietas cetogênicas, né, dietas que retiram tudo, né, a pessoa fica tomando água, né, medicações, assim, pela internet, as pessoas compram medicações, e aí, assim, emagrece 15 quilos no mês. Qualquer pessoa racional vai pensar isso e vai ver que isso não é possível ser uma coisa saudável. Então, o tratamento para a obesidade é um planejamento que se faz dentro de um contexto saudável e realístico, né? Aonde pode chegar, o que a gente pode chegar para melhorar a saúde. E esse planejamento é muito importante. E depois que a pessoa consegue ter o resultado, vem uma segunda parte que é muito importante, que é conseguir fazer a manutenção. A gente sabe, hoje tem se estudado muito obesidade, tem muito artigo saindo, se estuda muito tantos fatores que levam à obesidade, quanto a dificuldade em diminuir peso. E a gente sabe que depois de um período de diminuição de peso, o próprio organismo lança a mão de fatores fisiológicos para tentar barrar isso, para tentar não deixar a pessoa perder mais peso. Por quê? Porque o organismo entende que está havendo um período de escassez de alimento e a preservação da vida. Então, o que acontece? Diminui o metabolismo, diminui o gasto energético e aumenta a sensação de fome. E esse é o efeito sanfona, que muitas vezes as pessoas dizem, não vou tomar remédio, porque depois eu engordo tudo de volta, né? Não,
com qualquer tratamento que fizer para reduzir peso, existe esse efeito fisiológico do efeito sanfona, e se a pessoa tem digamos assim, um plano de curto prazo e imediatista, ela vai acabar caindo nesse efeito sanfona. Então, o que a gente hoje fala para as pessoas, muito, muito mais importante do que reduzir o peso, é depois manter o que conseguiu reduzir e manter a longo prazo. E hoje tem muitos estudos mostrando formas de como não deixar as pessoas reengordarem. Vocês já devem conhecer pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que, com o passar do tempo, reengordaram. Com toda a alteração anatômica que você faz no tubo digestivo, desvio do processo digestivo, mesmo assim, com o passar do tempo, existe um reganho de peso. Então, isso é uma coisa real que tem que ter, a gente tem que informar para as pessoas que a gente sabe que isso pode acontecer e, por isso, a importância da manutenção. Então, as mudanças, assim como a Thaís estava falando, a Renata estava falando, que a gente orienta que as pessoas façam, e essas mudanças são para toda a vida. Não existe um período de dieta. Então, por muito tempo se insistiu na questão da reeducação alimentar e não dieta, para não dar essa ideia de que vai fazer por alguns meses, mudar os alimentos e depois está curado. Emagreceu, está resolvido e pode voltar a fazer tudo errado de novo. E aí, claro, aí o peso vai voltar. Então, é muito importante e hoje cada vez se fala mais nessa questão da equipe multidisciplinar para exatamente a gente pegar todos esses pontos que a gente está colocando aqui e poder dar um auxílio melhor para as pessoas conseguirem, porque realmente quem atende obesidade há muito tempo, como eu há muitos anos já na endocrinologia, os pacientes se frustram e a gente se frustra junto. Né? Às vezes um esforço enorme, a pessoa alcançou o objetivo, melhorou a pressão, melhorou o diabetes, melhorou a dor do joelho, da artrose, e daqui a pouco a pessoa, por algum detalhe, ela sai da linha, ela desiste, ela se auto-boicota e só volta a procurar a gente quando voltou muito do peso. Né? E aí começa tudo de novo. Então, essa frustração que muitos pacientes têm. Outro dia eu atendi uma moça jovem e ela disse, eu estou vindo, mas eu não falei para minha família, porque eles não acreditam mais em mim, porque eu já fiz tantas tentativas, né, e essa menina tinha perdido um peso bem considerável, e com a pandemia ela abandonou tudo, né, então um fator psicológico, e ela recuperou todo o peso. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento que existem todas essas dificuldades. A endocrinologia hoje está estudando muito, fazendo muito curso, e foi por isso que eu conversando com o Rafael, chamamos as meninas e vamos tentar fazer uma coisa legal, uma coisa coerente, dentro do que as sociedades orientam, e dentro dos artigos que a gente tem para ler e para aprender, estamos sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, e quanto mais a gente aprender, mais a gente consegue ajudar. Né? Então, assim, esse assunto é muito importante. E a gente está tentando falar a mesma língua aqui. E eu acho que a gente está conseguindo, né? Muito bacana. E essa interdisciplinaridade que a gente está tentando pregar, né, Claudete, de que os pacientes entendam a necessidade dos diferentes aspectos do tratamento e do controle de peso. Eu vou pegar um ganchinho do que tu falou também para chamar a Renata, que é desse tratamento a longo prazo também. Me preocupa muito os pacientes que chegam com esse imediatismo assim no consultório. Eu vejo pacientes, por exemplo,
com doenças cardiovasculares, com cardiopatia isquêmica, que após infarto, que querem perder rapidamente, quando se assustam que aconteceu alguma coisa, querem perder rapidamente o peso, e eles não pensam na reeducação alimentar. Eles pensam apenas em perder rápido aquilo ali e depois eles acham que vão voltar na rotina antiga deles e aí o risco de ter um novo infarto ou da pressão subir de novo vai estar mitigado, né? Isso não é verdade. A gente tem que educar o paciente e de uma forma que seja mais constante, ele identifique quais são os alimentos, quais são os cuidados que ele tem que ter para uma continuidade, na verdade, do tratamento. Então, para melhorar esse conceito assim, da nutrição, Renata, conta para nós o que é a reeducação alimentar. Então, a reeducação alimentar, ela vai entrar, então, com planejamento que vai ser calculado de acordo com a avaliação individual, né? Ela personalizada no hábito alimentar daquele paciente. E a consequência disso é que será muito fácil desse paciente seguir esse planejamento, porque ele foi pensado, então, muito personalizado. E até mesmo quando sentir alguma dificuldade, né, ela será relatada à nutricionista e que vai passar orientações para trocas, ajustes, né? Não vai ser uma dieta padrão para todo mundo, é muito personalizado. E através desse acompanhamento, o paciente, então, ele irá se sentir seguro, né, com sua evolução. O profissional estará ali avaliando, direcionando essas correções. E a meta de perder peso, como eu disse anteriormente, ela não é baseada somente no peso ideal e estética, mas sim na saúde como um todo, através dos exames, sintomas clínicos, a melhora da alimentação, a frequência de atividade física, a saúde mental. Então, é uma mudança de comportamento que esse paciente, ele já não vai pensar mais que gostaria de voltar àquela rotina anterior. Então, e falando nisso, vai entrar, então, a minha dica número 3, que eu considero que é uma das dicas mais importantes, seria o planejamento dessa rotina e comportamento da alimentação. E seria, por exemplo, tirar um dia da semana para organizar a dieta, né? Organizar esse planejamento, pensar o que vai precisar para poder fazer esses alimentos, né? Essas refeições, fazer as compras, porcionar, já deixar algo pronto. Isso faz total diferença, né? Quando a gente tem alguma coisa pronta na geladeira ou no freezer, isso evita da gente querer comer aquele alimento, né, mais industrializado. E faz total diferença na correria do dia a dia. Até para não acontecer aquela frase típica que me falam muito no consultório, que seria, mas eu não tenho tempo, né? E eu gosto de dar essa resposta. Na verdade, não é falta de tempo, e sim falta de planejamento. Então, uma das dicas mais importantes, se a gente quer mudar o nosso comportamento na alimentação, é ter um planejamento, organizar, saber o que vai jantar, o que vai lanchar, fazer as compras do dia a dia. Isso faz total diferença. Se antecipar. Com certeza. Né? E desse ponto de vista, assim, algumas coisas sobre planejamento. Thaís, para a gente conversar assim sobre do ponto de vista de mindset, assim, o que a pessoa precisa colocar dentro de um linear, de uma linha de raciocínio para que o controle de peso ela consiga seguir de uma forma mais sustentada. Nesse sentido de estabelecimento de uma nova mentalidade, quando a Claudete falou ali dos hábitos, é uma reprogramação mental, né? Nós temos velhos hábitos e fazem parte da nossa vida e da nossa constituição, e é nós passarmos a mentalizar e a ter essa mudança comportamental para o estabelecimento de novos e saudáveis, mais saudáveis hábitos. Isso requer uma reprogramação, requer uma reeducação consciente, e saber que nós temos limites, e saber que vai ser exigido de nós tolerância, persistência, porque esse estabelecimento de hábitos, bem como a doutora falou,
quando ele acontece de forma muito rápida, a tendência psicológica é que mudanças bruscas de transformações generosas, principalmente relacionadas ao nosso organismo, nós tenhamos muitas dificuldades de sustentá-las. E aí entra o efeito sanfona muito, né? Por quê? Porque quando a gente muda muito rapidamente, a gente não tem esse tempo de nos reprogramarmos. É como se a gente tivesse que reaprender a lidar com essa nova rotina. E aí, na primeira esbarrada de dificuldade, o que acontece? A gente volta para o nosso comportamento inicial. E aí, a gente volta para os nossos velhos hábitos também. Então, ter paciência, ter tolerância com metas, objetivos e propósitos reais faz toda a diferença. É uma mudança que precisa acontecer na sutileza do nosso comportamento, da nossa intenção para com nós mesmos. E aí, essas mudanças, esses novos hábitos, a gente vai introduzindo na nossa rotina e a tendência é que eles possam se manter. E é esse o objetivo também. Quando se fala em mindset, é o estabelecimento dessa mentalidade muito relacionada ao nosso comportamento. E tu estar ciente desse processo é o que faz toda a diferença também. Reforçar. Eu não sei se tu já... Oi? Reforçar a necessidade, a mentalidade, ficar sempre focada em poder fazer o que é melhor para o seu corpo, né? Sempre, sempre. Fazer esse reconhecimento é muito importante. E se eu já puder deixar, a gente já vai finalizar por aqui? Agora a gente pode conversar um pouquinho sobre novidades e antecipar um pouquinho o que nós vamos conversar amanhã. Tu quer deixar alguma dica para o pessoal antes? Eu queria só falar, assim, que amanhã eu não vou estar com vocês, né? Mas eu deixo para o pessoal estarem presentes, estarem assistindo, mas se eu puder trazer um pouquinho, assim, da minha forma de trabalhar e da minha percepção, eu percebo isso, esse tema, principalmente, nós precisamos ser gentis ao falar sobre isso. Identificar as nossas necessidades, identificar as nossas fragilidades, identificar essa tolerância, identificar a importância de tu perceber a necessidade dessa mudança e o estabelecimento desses novos hábitos, não só para o teu físico, mas para o teu corpo como um todo, porque o nosso corpo e as nossas emoções, elas nos pedem essas gentilezas todos os dias. E se tratar assim, já é um ato de amor e de cuidado que a gente tem com nós mesmos. Eu penso, para deixar para o pessoal, assim, a minha mensagem desse aprendizado e desses estudos, eu sempre penso que a nossa saúde é nós estarmos em paz com a nossa rotina, com as nossas relações e principalmente com o nosso corpo e com as nossas emoções. Então, a gente precisa estabelecer acordos possíveis para lembrar o quanto a gente tem essa capacidade de persistência e de tolerância. E também para nos lembrar sempre que nós somos os únicos responsáveis pelas mudanças que a gente deseja. Ninguém pode fazer determinadas escolhas e determinadas mudanças por nós, a não ser nós mesmos. E quando a gente tem os nossos propósitos, o nosso comprometimento bem real e dentro do nosso contexto, a gente realiza tudo aquilo que nos parece difícil de uma forma muito mais fácil e permanente nas nossas vidas. Então, eu gostaria de deixar isso aqui para as pessoas que estão nos escutando, que toda mudança é bem-vinda quando ela vem para nos completar como um todo, de dentro para fora. Com certeza. E pegando essa mensagem da Thaís, de como é necessário, como é importante a gente fazer esse mindset de evoluir, essa mentalidade para controlar bem o peso e estar em paz consigo, Thaís. A própria endocrinologia, a cardiologia vem estudando bastante esses fatores de risco, o que a obesidade gera nos pacientes, quais são as consequências em si da obesidade, e nisso a gente vem estudando bastante em grupo isso, e estudando nas especialidades também, e esse tema obesidade, embora seja um tema que nos assola há muito tempo, a gente tem vendo esse aumento de prevalência, é um tema que vem se reinventando e inovando bastante.
E é sobre isso que eu gostaria de perguntar para a Claudete, assim, para o pessoal que pensa que o tratamento da obesidade ou do controle de peso, Claudete, é simplesmente fechar a boca. O que tu me diria sobre a adaptação que nós médicos fizemos, e depois a Renata pode complementar do ponto de vista nutricional, como a gente tem abordado com as novidades sobre o tratamento, como a gente tem estudado uma nova percepção, um novo caminho para o tratamento da obesidade? Então, a gente sabe que uma perda de 10% a 15% do peso já faz um efeito muito grande metabólico, já aumenta até em 10 anos a expectativa de vida. Então, isso é uma coisa que agora os estudos têm mostrado. Então, a pessoa está, quando a gente faz a avaliação inicial, a Renata mostrou, a gente vê, olha, está com 30 quilos acima do peso. Mas diminuindo 15 quilos, você já vai ter um benefício enorme. Então, é importante as pessoas entenderem que existe pessoas querendo amparar e ajudar nesse processo de melhorar a saúde. E outra dica que eu teria para dar para vocês é a respeito do comer com calma, comer lentamente. O cérebro, ele demora uns 20 minutos para perceber que já entrou uma quantidade de comida suficiente para o estômago. E se a gente come muito rápido, a gente acaba comendo muito além, até o cérebro perceber que a gente está alimentado. Então, o comer devagar é uma ótima dica, é um hábito que a gente vê que as pessoas estão na correria, estão preocupadas, estão com 1000 afazeres, e engolem a comida até sem perceber, sem aproveitar o sabor do alimento, né? Então, essa é uma dica importante que fica. Então, não há porque muitas pessoas até nem já desistem de não iniciar, porque acham que vão ter que fazer um esforço enorme, perder uma quantidade enorme de peso, então já não querem nem começar. Ou acham que vão passar fome, né, e não querem sofrer. E não é isso. Não, e hoje, realmente, a gente tem medicações que são usadas e que são liberadas para usar, e se tem insistido que existe essa ajuda com medicações que são seguras, e reforçar isso, inclusive, dentro da nossa classe médica. Ainda tem desinformação quanto a isso, ainda existe esse preconceito, e aí amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas existe um ganho de saúde muito grande, e a gente nunca pode desistir disso. Então, fica o convite para amanhã, para nos acompanharem. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o tratamento, o que a gente pode oferecer para auxiliar na perda de peso. E, Renata, agora para pegar esse ganchozinho do tratamento, e principalmente assim do objetivo da nutricionista no tratamento, dá só uma, digamos assim, uma pitadinha do que a gente vai conversar amanhã, do ponto de vista já da jornada do paciente quando ele chega no consultório. Amanhã a gente vai conversar sobre o passo a passo de como é feito um tratamento de acordo com o que a gente estuda do ponto de vista ético, técnico, para poder fazer. Mas a nutrição, dá uma pontinha para nós do que a gente vai conversar amanhã aí sobre o controle de peso pela parte nutricional. Tem até uma questão que é uma ferramenta que eu utilizo para avaliar se o paciente realmente está com a mudança de comportamento alimentar. Por exemplo, é uma avaliação com recordatório alimentar. Eu deixo registrado toda a alimentação que ele chegou, e aí passa um tempo, o paciente não volta, não retorna, passa um ano, por exemplo. E esse paciente voltou, faço novamente o recordatório alimentar e comparo com aquele primeiro que ele tinha me relatado. Então, dessa forma, eu consigo perceber também na prática que a mudança, né, esse hábito alimentar, a mudança da rotina, ela demora muito tempo. Normalmente, o paciente volta com a mesma alimentação anterior,
por mais que já tenha passado por toda a questão de orientações e recebido um planejamento. E aí vai entrar até o objetivo do acompanhamento para o nutricionista, que é aprender sobre alimentação, o tamanho das porções, fazer as escolhas inteligentes, né? E entender que a profissional, ela está ali para ajudar e não criticar, e restringir tudo, né? Eu gosto de dizer que se está indo bem, sem dúvidas, conseguindo colocar em prática tudo que foi conversado na consulta, e não quiser ir no retorno, tudo bem, né? Mas se está com dificuldade para colocar em prática e não está seguindo as recomendações, os sintomas de compulsão alimentar, gula, beliscando, ou até mesmo ficando com fome em algum horário, e dessa forma percebendo, então, que está ganhando peso, aí sim esse paciente deverá, por obrigação, né, voltar no retorno e relatar tudo isso que está acontecendo. Aí, desta forma, a consulta, ela será um momento bom, né, tranquilo, sem medos, apenas para organizar e tirar dúvidas, com muita parceria e clareza entre o paciente e o profissional. E não aquele mito, né, que, eu só vou na consulta se eu tiver perdido peso. Na verdade, a consulta não serve para organizar a alimentação de uma forma geral. E a gente tentar fazer as correções de acordo com aquilo que o paciente está relatando, para a gente conseguir ter uma resposta positiva no longo prazo. Então, uma mudança de comportamento, né? Não uma dieta restritiva num tempo X curto, por exemplo. Então, eu vou deixar aqui, gurias, já para todo mundo que está nos assistindo, a gente está com aí 1h20 quase de live, o convite para amanhã a gente fazer uma live com um aspecto um pouquinho diferente. A gente conversar especificamente sobre como é feito o tratamento, como a gente está abordando os pacientes que chegam na clínica e nos nossos consultórios, como a gente conseguiu unir forças para fazer uma metodologia em que o paciente tenha um fluxo de atendimento onde vai ter as 4 principais áreas do tratamento de controle de peso, num tratamento muito mais completo, onde a gente consegue ter um resultado muito mais eficaz. E amanhã a gente conversa a live mais específica sobre como o paciente chegando no consultório, como que a gente aborda. Convidar todo mundo que está assistindo, então, para participar da nossa live de amanhã, agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live de hoje, e eu, já em nome do grupo, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos os profissionais que estão aqui, de todo mundo que assistiu a nossa live, e a gente espera ter feito, a gente se preparou isso tudo com carinho, a gente espera ter feito uma pontinha de diferença, uma dicasinha que a gente tenha dado, que vocês consigam usar no dia a dia de vocês, já vai nos ter feito muito bem. Eu gostaria que Rafael, vocês desse um tchauzinho e uma mensagem, Claudete, para o público. Se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, que faça, pode fazer, que a gente amanhã vai poder, então, interagir um pouquinho, responder perguntas, dúvidas, coloquem aí no Face, vão colocando as perguntas que a gente vai ver, e amanhã a gente vai tentar fazer essa interação mais próxima com vocês. Muito bom, Claudete, esse bate-bola mesmo. Renata, faz um convite para o pessoal. Então, eu espero vocês para a live de amanhã, né, em relação ao tratamento da obesidade, e também deixo uma dica, né, como eu falei aqui na live de hoje, uma questão muito simples é essa questão de não inventar muita moda na alimentação, e sim colocar em prática o básico. Informação a gente já tem bastante por aí, então se a gente conseguir colocar um pouco em prática, já vai ter um resultado maravilhoso, né, em relação a esse tratamento da obesidade. Espero, então, todos vocês amanhã. Thaís, deixa uma mensagem, então, para o pessoal. Muito obrigado por tu ter comparecido hoje na nossa live aqui. Foi um prazer. Só lembrando que autoconhecimento, constância e persistência geram resultados, principalmente aliados à qualidade de vida e a uma boa relação com a sua alimentação. E lembrando que ninguém está só, porque às vezes esse é um processo solitário e que causa muito mais dificuldades. Nós estamos aqui para ajudar quem quiser.
E amanhã eu desejo boa sorte, pessoal, participem. Um abraço, boa noite. Vamos dar um tchauzinho geral, então, pessoal? Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.